Graças a Deus, estamos de volta para o nosso estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos estudando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que são as igrejas que existiam na época em que o apóstolo João estava em Patmos. Não tinham somente essas igrejas, tinham outras, com certeza, mas quando ele recebeu a revelação, quando ele recebeu o Apocalipse, logo no comecinho a gente vê que Jesus ele aparece glorificado para João e pede para que João escreva 7 cartas, uma carta para cada uma das igrejas que estavam ali na Ásia Menor, e são essas que a gente está estudando aqui nessa série. Já falamos sobre Éfeso, que foi a primeira carta, e agora a gente vai falar da carta de Esmirna, que está no capítulo 2 de Apocalipse, os versículos 8, 9, 10 e 11. Mas antes da gente falar um pouquinho a respeito de Esmirna, e para relembrar inclusive como que está o nosso pensamento aqui nesse estudo bíblico, a gente sempre fala um pouquinho da cidade, para a gente ter um contexto histórico. Depois a gente fala da carta, como ela pode ser interpretada do ponto de vista de quem estava ali naquela cidade, naquela igreja, na época em que a carta foi escrita. Mas a gente também está indo para uma linha onde a gente traz essa carta para os dias de hoje, para a gente poder aplicar aquilo que Jesus disse para aquela igreja nas nossas vidas nos dias de hoje. Tá? E aí vamos começar então falando um pouquinho mais da cidade de Esmirna. Você tem aqui o mapa que eu tirei lá do Manual Bíblico Ilustrado Vida, e aí você vê as 7 igrejas que João escreveu, cada uma dessas cartas. E do lado esquerdo, bem na costa, ali na região costeira, você vê a igreja de Esmirna. Esmirna, ela hoje chama-se Izmir, e essa região que você vê aí no mapa é a Turquia. Então fica aqui o nosso primeiro um aprendizado para esse estudo. Essas 7 igrejas, elas na época que a gente chamava isso de Ásia Menor, nas escrituras, essa região hoje é a região onde a gente tem a Turquia. E uma coisa interessante é que dá para ver inclusive no mapa, que por estar bem ali no litoral, a Esmirna era um porto marítimo que ficava aí cerca de 56 quilômetros ao norte de Éfeso. Então, quando você acha Éfeso aí também do lado esquerdo, um pouquinho mais para baixo, subindo aí 56 quilômetros de Éfeso, você chegaria então em Esmirna, que é essa segunda cidade, ou a segunda igreja que João endereçou uma carta por direção da parte de Cristo. E Esmirna hoje chama-se Izmir, fica ali então na região da Turquia. Se você for lá no Google e pesquisar tanto por Esmirna ou mesmo por Izmir, você vai conseguir ver no Google essa cidade. Muito provavelmente não é na mesma região, que eu quero dizer assim exatamente, talvez a cidade seja um pouco maior ou um pouco menor comparada com a dessa época, mas é fácil de localizar porque tem muitas evidências que mostram que aquela cidade, hoje Izmir, é a mesma Esmirna desta época. Continuando, então aqui a gente vê uma imagem do Google. Então aí do lado esquerdo você vê uma imagem do Google indicando aí um pouco a região onde fica Esmirna, ou Esmirna hoje. Naquela ocasião era um centro de culto e adoração ao imperador romano. Havia um templo naquele lugar, e Esmirna era reconhecida dentre as cidades do império,
que tinha um centro de culto, de adoração ao imperador romano. Outra coisa interessante é que a imagem da fênix, aquele pássaro mitológico que surge das cinzas, era uma metáfora muito apropriada para essa cidade. Eventualmente a cidade sofria algum impacto, seja uma rebelião, seja um ataque ou qualquer tipo de movimento, e a cidade era destruída, e aí vinham os habitantes e restauravam, né, reconstruíam a cidade, colocavam a cidade de pé, e isso acabou servindo de metáfora, né? A fênix serviu de metáfora para uma referência à cidade de Izmir, que é uma cidade que aprendia a se reconstruir, né, sempre que alguma coisa muito grave, um ataque, uma rebelião, ou mesmo, sei lá, um fenômeno natural, trouxesse algum tipo de destruição para a cidade, ela era reconstruída novamente, porque os habitantes estavam lá para colocar Esmirna de pé. Continuando, você vê agora aí do lado direito mais uma imagem que para reforçar que a cidade, desde aquela época, ela tinha excelentes, né, boas instalações portuárias. Era cercada por terras que eram cultiváveis, então favorecia bastante a agricultura. O comércio que acontecia entre a Ásia e a Europa era muito forte nessa cidade. Essa cidade tinha como objetivo tanto contribuir quanto facilitar o comércio entre os dois continentes, né? Você lembra que estava bem na costa, né? Então trazer coisas até o porto e do porto levar para a Europa era super importante ter uma cidade associada com isso, e dentre as que haviam, Esmirna era uma das cidades que ajudava bastante nessa troca comercial que havia entre a Ásia e a Europa, e era uma cidade muito importante, muito estratégica do ponto de vista comercial. Falando um pouquinho, ainda um pouco mais a respeito da cidade, né? Esmirna, ela é muito mais antiga do que é o próprio Império Romano, né? Não surgiu com o Império Romano, mas a gente vê que aí no ano de 195 a.C., Esmirna acabou se tornando parte do Império Romano. Alexandre, antes, né, do próprio Império Romano, já conhecia a cidade não era nova, ela já vinha muito antes da própria ascensão do Império Romano, mas nessa época, 195 a.C., ela acabou então se tornando parte do Império Romano. Durante o primeiro século, a gente vê que Esmirna era considerada uma das maiores cidades da Ásia, né? No primeiro século, que inclusive é essa época, exatamente essa época que a gente vem estudando, a importância de Esmirna era tão grande que fez com que ela se tornasse uma cidade muito próspera e também muito estratégica para as relações que o Império Romano tinha com os países, as nações conquistadas. E estava lá Esmirna para ajudar nisso, né? Tinha um grande templo dedicado ao imperador Tibério. E aí você pergunta, né, quem era Tibério? Curioso, a gente, quando pensa nos imperadores romanos, a gente lembra sempre dos mais famosos, né? Lembra de César, lembra de Nero, de Calígula. E claro, o Império não teve somente esses, teve outros imperadores também, sendo um deles Tibério. E aí a pergunta, então, quem que é Tibério? Tibério era o imperador da época de Cristo. E Tibério provavelmente morreu ali, né, no ano 37 depois de Cristo. Então, os eventos da ressurreição, né, de Cristo, sua
seu ministério completo, de alguma forma ficaram invisíveis para o imperador. Não chegou até lá, obviamente, né? Mas no caso de Tibério com Esmirna, havia uma relação muito boa entre o império, na figura de Tibério, com a cidade de Esmirna, a ponto da cidade construir um templo para adoração, para veneração do imperador, desse imperador Tibério. Isso era uma questão política, não era só uma questão religiosa. Às vezes a gente acha assim, ah, nossa, eles adoravam o imperador. Sim, tinha que adorar, era política de Estado, mas tinha certos benefícios, né, para as cidades quando elas colocavam um templo dedicado ao imperador, porque mostravam que estavam completamente associados com Roma. E a leitura que Roma fazia de uma cidade que edificava um templo para o seu imperador era a leitura de que aquela cidade era uma cidade parceira, uma cidade onde os romanos, né, o governo romano, o império, não precisaria se preocupar com rebelião, com nenhum tipo de ataque contra as forças imperiais, porque estavam alinhados ali a ponto de adorar o seu imperador. Esmirna foi por esse caminho e muito provavelmente isso trazia benefícios para a cidade. Não só a questão da segurança, de saber que as tropas estavam ali e se jogar o jogo não vai ter problema nenhum, mas também fazia com que o imperador compartilhasse dos benefícios que o Império Romano tinha com as cidades que estavam mais alinhadas com ele. E era o caso ali de Esmirna. Então, se precisasse fazer algum tipo de investimento, estava no radar do Império as cidades que estavam mais alinhadas com o Império. E nesse caso a gente vê que Esmirna era uma das cidades que estavam bem alinhadas com os imperadores, com o Império Romano, de uma forma geral. Mas além do templo dedicado ao imperador, a gente vê que outros templos dedicados aos deuses romanos também decoravam a cidade, além de prédios públicos que ajudavam na administração, na condução da cidade de uma forma geral. Mas a questão religiosa era muito forte ali em Esmirna, a ponto da gente ver que não apenas o templo dedicado ao imperador tinha sido levantado, mas também outros templos para adorar aí os deuses romanos, né, como forma de manter esse alinhamento. Obviamente aí volta a questão política, mas também, né, a questão religiosa, de ter um lugar para queimar incenso para os deuses romanos, fazer festas, fazer todas as dedicações que a religião romana, né, determinava ali para os súditos do império, dentre eles aqui a cidade de Esmirna. Amém? Hoje a gente basicamente vai falar da cidade. Não tem muita coisa para falar, porque muitas fontes que você pesquisar vai girar em torno desse resumo que a gente viu aqui. Se você puder entrar depois no Google e passear pela cidade, você vai ver ruínas muito interessantes daquela época, que ajudam inclusive a entender como que era o funcionamento da cidade de Esmirna lá no século I, que foi o século onde a cidade, né, alcançou o seu apogeu. E também é importante saber que essa cidade, lá na frente, acabou se tornando muito hostil para os cristãos, né? Mas isso a gente vai falar na próxima semana, na próxima aula, se Deus quiser. Então a gente para por aqui, uma aula bem curtinha, né? Mais ou menos aí 15 minutos. Na semana que vem, nós vamos falar então sobre a igreja de Esmirna, esta igreja que recebeu a carta, né, escrita por João, dada a revelação que Jesus trouxe para ele. E aí vamos entender o que essa carta significava para a igreja daquela época. Então, que Deus te abençoe. Na próxima aula a gente continua, e aí falando um pouco mais da igreja, falando um pouco mais da carta.
Tchau, tchau. Deus abençoe.